Bom dia mais uma vez. Let me invite you to turn to Acts chapter 1. Vamos a Atos capítulo 1. We're thinking about church planting. Vamos falar acerca de plantação de igreja. So in the last message we talked about the message of church planting. Então, nesta última sessão vamos falar sobre a obra de plantação de igrejas, It's the gospel of Jesus Christ. que é o Evangelho de Jesus Cristo. It's the message that God has given to us É a mensagem que Deus nos deu to take to the world. para levar ao mundo. Briefly, I mentioned the method of church planting. De forma breve, eu mencionei a forma de plantar igrejas, o método. You proclaim the gospel, Partilhamos o Evangelho, people are saved, as pessoas são salvas, a church is established, igrejas são estabelecidas and pastors pastor the church. e pastores pastoreiam a igreja. They're a shepherd of the flock of God. Eles são os pastores do rebanho de Deus. And then, in the right time, that church will plant another church. E no tempo certo, essa igreja plantará outra igreja. They'll proclaim the gospel, Proclamam o Evangelho. and by God's grace, people will be saved. Pela graça de Deus, pessoas são salvas. And another church will be established. E outras igrejas são estabelecidas. But we have to take a couple of steps back to understand missions Mas temos que recuar uns passos atrás para entender o que é missões. and to understand church planting. E para entender o que é uma plantação de igreja. Jesus warned us about building a house on the correct foundation. Jesus alertou-nos acerca de construir uma casa na fundação correta, sólida. If you build your house on the sand, Se constróis a tua casa sobre a areia, the rain will fall and the floods will come. a chuva irá cair, as cheias irão vir, The winds will blow and blow the house down. os ventos virão e mandarão a casa abaixo. In the same way, if we were to build a house on the rock, E por outro lado, ao construir uma casa sobre a rocha, the rains will come and the winds will blow, da mesma forma a chuva virá, o vento virá, but the house will stand because it has a firm foundation. mas a casa irá permanecer intacta porque está edificada sobre um fundamento firme. So there are many good people who want to be called missionaries. Então há muitas boas pessoas que até são chamadas ou querem ser chamadas de missionários. My own country, America, sends missionaries all over the world. O meu país, os Estados Unidos da América, envia missionários para todo o mundo. But there are a lot of missionaries who aren't really acting like missionaries. Mas há muitos missionários que não estão a agir como missionários. They're not planting a church. Não estão a plantar igrejas, They're not sharing the não gospel. estão a partilhar o Evangelho, They're not learning the language of the people. não estão a aprender o idioma das pessoas, They just live in other places, kind of like an American lifestyle. só vivem em outros países num estilo de vida americano. And so that is not missions. Isso não é missões. Missions involves the gospel. Missões envolve o Evangelho, It involves the language of the people. envolve o idioma das pessoas And it involves the planting of churches. e envolve a plantação de novas igrejas. The father of modern missions is called William Carey. O pai das missões dos tempos modernos chama-se William Carey. That's a name that somebody else gave to him. É o nome que alguém lhe deu. And he was alive in America in the 17 and 1800s. E ele estava vivo à volta de 1700, 1800. And in that day, there were no airplanes and there were no cell phones. E naquela altura não havia aviões nem telemóveis. But he said, I want to go from America to take the gospel to India. Mas ele na altura dizia, eu quero levar o Evangelho da América até à Índia. And he was in a good group of churches that were able to support him. E ele estava dentro de uma boa estrutura, de uma boa rede de igrejas que o podiam apoiar. And they had sound doctrine. E eles tinham uma doutrina sólida. And they knew that it would be a very long trip to go to India. E sabiam que era uma viagem muito longa até à Índia. That probably William Carey would go and he would not come back. E provavelmente William Carey iria até à Índia e não voltaria. And he began to research what it would take for he and his family to go to India. E ele começou a pesquisar o que é que seria necessário para ele e a sua família irem para a Índia. There was no Google. Não havia Google. He had to work hard to make a plan to go to India. Ele teve que trabalhar bastante para fazer um plano para ir para a Índia. Hudson Taylor was a similar man. Hudson Taylor era um homem semelhante. He took the gospel to China. Ele levou o Evangelho até à China. He began to make preparations for taking the gospel to the Chinese people. Ele começou a preparar-se para levar o Evangelho à China. But William Carey said something that is worth remembering today. Mas William Carey disse algo que importa que nós nos lembremos hoje.
he wrote a paper to share with the other churches about his plan for India. Ele escreveu algo acerca do seu plano que ele tinha para levar o evangelho até à Índia. And he said that his desire is to expect great things from God E ele dizia que o seu desejo era esperar grandes coisas de Deus and to attempt great things for God. e fazer grandes coisas para Deus. So trust God Então, confiar em Deus and work hard e trabalhar bastante. and pray that he will bless the things that you're trying to do. E orar para que Deus abençoe as coisas que nós estamos efetivamente a fazer. So I hope that you as a church recognize that you may be like William Carey and Hudson Taylor. Então eu espero que vocês como igreja entendam que vocês podem ser como William Carey e Hudson Taylor. Maybe you won't go to China. Mas provavelmente tu não vais até à China. Maybe you don't want to go to India. Provavelmente não queres ir para a Índia. But many of you are from other places besides this country. Mas muitos de vocês, se calhar, são de outros lugares para além deste país. And God has given you an opportunity. E Deus deu-te a oportunidade. Paul calls it an open door. Paulo chama uma porta aberta. It's a way that God allows you to go and to take the gospel to other places. É uma forma que Deus te dá para tu levares o evangelho a outros lugares. You have a church. Tens uma igreja Other churches Pastor Tiago mentioned that are of the same mind. e há outras igrejas que o pastor Tiago mencionou que têm o mesmo pensar. You have the Bible preached to you every week. Tens a Bíblia a ser pregada todas as semanas. I'm sure most of you slept in a nice warm bed last night. Eu tenho a certeza que todos vocês dormiram numa boa cama So you esta noite. have some level of responsibility with these things that God has given to you. Então nós temos um grande nível de responsabilidade com estas coisas que Deus nos tem ensinado. So we should all be asking God, Lord, what do you want me to do? Então todos nós devemos perguntar a Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Most of you probably will stay here in this church. Muitos de vocês provavelmente ficarão aqui nesta igreja. But I pray that God would call some of you that would be willing to go. Mas eu oro para que Deus levante alguns de vocês para que se disponham a ir. Maybe all of you will stay here in this church. Talvez todos vocês ficarão aqui. But with your prayers, Mas as tuas orações, with your finances, com as tuas finanças, with your thoughts and your mouth, com os teus pensamentos, com a tua boca, with the activity of your life during the week, com a atividade da tua vida durante a semana, you will support those brothers and sisters who will go to plant churches in other places. tu podes apoiar estes irmãos e irmãs que vão servir a outros países. I hope that the prayer of this church is to expect great things from God, Eu oro para que a oração desta igreja seja esperar grandes coisas de Deus, that nothing is impossible for Him, que nada é impossível para Ele. and then to attempt great things for Him, E aí, fazer grandes coisas para Ele. to dream big, Então, sonhem alto. to have big ideas of what you can do for the Lord, Então, ter grandes ideias acerca do que é que podes fazer para Deus. and then to ask Him to lead you towards those plans. E pedir a Ele que te guie nesses planos. But before you do anything, Mas antes de fazeres qualquer coisa, the foundation of church planting, o fundamento de plantação de igrejas, the fundamentals of the book of Acts. os fundamentos do livro de Atos, Here we are in the first chapter. aqui estamos no primeiro capítulo. I think last time I had 4 points. Eu creio que da última vez eu tinha 4 pontos. We'll see if we can have the same points this morning. Vamos ver se consigo ter os mesmos 4 pontos esta manhã. So beginning in verse 1 in Acts chapter 1. Então, Atos 1, versículo 1. This is Luke. The author is Luke. O autor deste livro é Lucas And he's writing to a man named Theophilus. e ele está a escrever a um homem chamado Teófilo. And the book of Acts is the second book that Luke wrote to Theophilus. E o livro de Atos é o segundo livro que Lucas escreveu para Teófilo. The first book was the Gospel of Luke. O primeiro livro foi o Evangelho de Lucas. And in that book, in chapter 1, he says that he composed a careful account of all that Jesus did. E no versículo 1 de Lucas ele diz que ele escreveu cuidadosamente todas as coisas que Jesus fez. That's what he tells us in verse 1. É o que ele nos diz aqui no versículo 1. All that Jesus began to do and teach. Tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. And we read the end of Luke. E nós lemos o final de Lucas And you read the final days and the final words of Christ. e vemos os últimos dias, as últimas palavras de Jesus. But Luke has part 2 of his message to the church. Mas Lucas anuncia essa mensagem à igreja. You could call the book of Acts all that Jesus continued to do and teach. Podemos chamar o livro de Atos tudo o que tudo o que Jesus continuou a fazer e a ensinar. In a few moments we'll see some instructions that he gave to his disciples. E em alguns momentos vamos ver algumas instruções que ele deu aos seus discípulos. It says in verse 2 Diz no versículo 2 that he was taken up into heaven
que ele foi elevado às alturas and by the Holy Spirit Christ gave orders to the apostles who he had chosen. e pelo Espírito Santo Deus deu mandamentos aos seus discípulos So that até esse dia. is who Christ is speaking to, É a quem Jesus Cristo está a falar, the apostles. aos apóstolos. And it says in verse 3 E diz no versículo 3, that he presented himself alive after his suffering. a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. This is talking about after Christ was resurrected, Então está a falar acerca de depois da ressurreição de Jesus Cristo. he spent some time on the earth as a glorified, resurrected man. Ele passou algum tempo na terra como um homem glorificado e ressurreto. He met with the disciples and he showed them his wounds and the nails in his hands. Ele esteve com os discípulos e mostrou a marca no seu lado e as feridas nas suas mãos. Because you remember when he was being crucified, many were doubting that he was the Messiah. Porque lembram-se quando ele estava a ser crucificado, muitos estavam a duvidar de que ele era realmente o Messias. They were confused about what was happening. Eles estavam confusos acerca do que é que estava a acontecer. And so he came back to show them, no, I really did die and I really was raised again. Então ele voltou para mostrar, não, eu realmente morri e eu realmente estou vivo novamente. This passage, I studied it in my university, Eu estudei esta passagem na minha universidade and I didn't go to a Christian university. e eu não fui a uma universidade cristã. I had a professor who was an atheist who taught history, Eu tinha um professor que era ateu e ensinava história and the first part of the course was on how do we record history. e a primeira parte do curso era de como é que nós recordamos a história. How do you see an event happen and write an accurate record? Como é que nós vemos o evento a acontecer e escrevemos um relato preciso. And even though that this man was an atheist, E mesmo sabendo que este homem era ateu, he said Luke did a very thorough job in recording what was written. ele disse, Lucas fez um trabalho excelente ao escrever, ao reportar, relatar aquilo que ele tinha visto. He would have traveled around and talked to those who walked with Christ firsthand. Ele estava a andar à volta e a falar àqueles que tinham visto a Jesus Cristo. And that's what we have recorded in Luke and in Acts. E é isto que nós temos escrito em Lucas e em Atos. So our first point in our foundation of church planting Então, o nosso primeiro ponto nos fundamentos da plantação de igrejas is in believing the written record that God has left for us. é crer no relato escrito que Deus deixou para nós. It's the Bible. É a Bíblia. Do you believe the Bible is God's word? Crês na Bíblia como a palavra de Deus? If you do not believe the Bible is God's word, Se não crês na Bíblia como palavra de Deus, you should not consider church planting. não devias considerar plantação de igreja. You should not consider going and doing something for the Lord Não deves considerar ir e fazer algo para o Senhor, unless you're absolutely sure that this word is true. a não ser que estejas completamente certo de que estas palavras são verdadeiras. Not just believing it with your mouth, Não apenas crer com a tua boca well, with your mind, ou com a tua mente, but saying it with your mouth mas dizer com a tua boca and living it with your life. e vivê-lo com a tua vida. That Jesus Christ really did come to the earth and live as a man. Que Jesus Cristo verdadeiramente veio a esta terra e viveu como homem. That he really did die on the cross. Que ele realmente morreu na cruz. That he really was raised again on the third day. Que ele efetivamente ressurgiu dos mortos no terceiro dia. That those convincing proofs that he gave to the apostles you should believe also. Que estas provas convincentes que ele mesmo deu aos apóstolos, nós devemos também acreditar When we nelas. talk about church planting, we're not talking about a fun summer holiday. Quando falamos acerca de plantação de igrejas, nós estamos a falar de férias. We're not talking about going to some nice place for sort of a touristic activity. Não estamos a falar de ir a um lugar bonito e simplesmente agir como turistas. What are we talking about? Do que é que estamos a falar? We're talking about Christ. Estamos a falar acerca de We're Cristo. talking about matters of life and of death. Acerca do que é estar entre a vida e a morte. Matters of heaven and of hell. Questões de céu e inferno. That's why you go with the message of the gospel. É por isso que nós vamos e pregamos a mensagem do You Evangelho. don't care, firstly, if the people are clean, Não nos interessamos, em primeiro lugar, se as pessoas estão limpas, if they have enough food to eat. se elas têm comida suficiente para comer. Your first worry is not where they sleep at night. A nossa primeira preocupação não deve ser onde é que elas dormem à noite. They can have all of those things in their lives, Elas podem ter todas essas coisas na sua vida, like some places in Europe. como alguns lugares na Europa. And without the gospel, they will die and they will go to hell. E sem o Evangelho, elas irão morrer e irão para o And inferno. it's understanding that truth that God's word tells us E é ao entender estas verdades que a palavra de
de Deus nos apresenta, that is your motivation for missions. que é a nossa motivação para missões. But if you don't believe the Bible is true, Mas se não crês na Bíblia como verdadeira, you will not want to go out and take the message to the world. não irás querer ir e levar esta mensagem ao mundo. You will not live in a sacrificial way for Christ. Não irás viver de uma forma sacrificial para Cristo. You'll be perfectly happy to be comfortable where you are. Estarás perfeitamente feliz em viver como estás a viver agora. And God will choose to use somebody else to go to the world and to the nations. E Deus irá escolher outra pessoa para ir e partilhar o Evangelho às nações. So it says here in verse 3 that Christ showed the apostles who he was after he was resurrected. Então diz aqui no versículo 3 que ele mostrou quem ele era depois de ter ressurgido. And it says at the end of verse 3, he was speaking of the things concerning the kingdom of God. E diz no final do versículo 3 que ele estava a falar das coisas concernentes ao reino de Deus. And then in verse 4, he says he got all of them together and he gave them a command. E o versículo 4 diz que comeu com eles e que lhes deu uma promessa. It says he commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised. E ele disse-lhes, na verdade, para que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. So maybe if you were putting yourself in Christ's shoes, you would expect something different. Então, talvez se tu te colocasses nos pés de Jesus, estarias à espera de algo diferente. You would expect that he said in Matthew 28, go into the world and take the gospel to all nations. Então, como diz em Mateus 28, vai e anuncia o Evangelho a todas as nações. You would think that they would be excited to go and to take on the world. E pensas, se calhar, que eles estariam entusiasmados por ir e partilhar o Evangelho com o mundo. When Christ talks about his kingdom, maybe you would think he's saying, okay, go like soldiers to all the nations. Então, quando Jesus Cristo está a falar acerca do seu reino, se calhar pensariam, ok, vamos e partilhemos do seu reino. But that's not what he said. Mas não é isso que ele diz. He said to wait. Ele diz, esperem. You say, why would you want to wait? E podemos perguntar-nos, porquê é que ele queria esperar? He tells us in verse 5, Ele diz-nos no versículo 5, John baptized with water, porque João, na verdade, batizou com água, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. So before the apostles can take on the world for Christ, Então, antes dos discípulos irem até ao mundo anunciar Cristo, they have to wait for the Holy Spirit. eles tinham que esperar pelo Espírito Santo. So point number 2, Então, o ponto número 2, in the foundation of church planting, os fundamentos sobre plantação de igrejas, is the need of the Holy Spirit. é a necessidade do Espírito Santo. And it's important that we understand what Christ is saying here. E é importante que entendamos aquilo que Cristo está a dizer aqui. Maybe some of you are feeling uncomfortable already. Talvez alguns de vocês já se estão a sentir desconfortáveis. You say, are you going to speak in tongues? E diz, vais falar em línguas? Are you going to do a miracle? Vais fazer um milagre? I wish that I could, Quem me dera poder fazê-lo, but I can't. mas eu não posso. Not without God doing something miraculous. Não sem o próprio Deus fazer algo milagroso. What's he talking about with the Holy Spirit? O que é que ele está a falar aqui acerca do Espírito Santo? Here it means that the Spirit will empower the mission that Christ has given. Isto significa que o Espírito Santo ia dar poder à missão destes discípulos. You remember the activity of the Holy Spirit in John, where Christ talks about the helper that will come? Lembram-se da atividade do Espírito Santo quando João diz que ele iria vir? Christ says, I will send a helper for you after I leave you on the earth. O próprio Jesus Cristo diz que iria enviar-nos um Consolador. And who is this helper? E quem é este Consolador? It's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. It's not a mystical spiritual force. Não é uma força mística espiritual. It's not when the hairs on the back of your neck stand up. Sorry. The hairs on the back of your neck stand up. Não significa que nós vamos ficar arrepiados. It's not some sort of mysterious thing that you don't really know how to define it. Não é uma coisa misteriosa que na verdade nós não sabemos como definir. What is the Holy Spirit? O que é o Espírito Santo? You should say, who is the Holy Spirit? Tu devias dizer quem é o Espírito Santo. The Holy Spirit is a person. O Espírito Santo é uma pessoa. He's part of the Godhead, the Trinity. Faz parte da Trindade. You know the three, the Father, Conhecemos os três, o Deus o Pai, who's number 2, que é o número 2, the Son, Filho, and 3, e 3, the Holy o Spirit. Espírito Santo. So the Holy Spirit is not an it. Só o Espírito Santo não é uma coisa. The Holy Spirit is a he. O Espírito Santo é alguém, He's a person, é uma pessoa, a part of God. é parte de Deus. The Holy Spirit is God. O Espírito Santo é Deus. And the Holy Spirit has a purpose on the earth today. E o Espírito Santo tem um propósito no mundo hoje. Do you remember what the Holy Spirit does whenever you're saved? Lembram-se do que é que o Espírito Santo faz
quando alguém é salvo, In Ephesians chapter 1, Paul says the Holy Spirit is a seal set upon us. e em Efésios capítulo 1 diz que o Espírito Santo é o selo da promessa. Whenever you are converted, Sempre que sempre que alguém é convertido, you have faith in Christ. tem fé em Jesus Cristo, And God puts His Spirit in you e Deus coloca o seu Espírito em ti to cause you to walk according to His law. para te fazer com que tu andes de acordo à sua lei. He is the Spirit of truth Ele é o Espírito da verdade and the Spirit of righteousness. e o Espírito da justiça. So as a Christian, the Spirit leads you in truth and in righteousness. Então, como cristãos, o Espírito Santo de Deus guia-nos em justiça. He gives you discernment. Ele dá-te discernimento, He convicts you of sin. Ele convence-te de pecado. This Holy Spirit can be grieved. Este Espírito Santo pode ser amaldiçoado. In Ephesians chapter 6, Paul says you can pray in the Spirit. E em Efésios 6 diz que nós podemos orar no Espírito. He says that you should put on the spiritual armor of God. E diz que nós devemos colocar a armadura espiritual de Deus. So the Spirit is active even when you are praying. Então o Espírito Santo de Deus está ativo mesmo quando nós estamos a orar. Paul tells us in Romans that he has groanings too deep for words. O apóstolo Paulo diz-nos em Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. That's the Holy Spirit's role in the life of every believer. Esta é a obra do Espírito Santo também na obra de cada crente. If you walk closely with God, you will bear spiritual fruit. Se tu andas com Deus, tu vais manifestar fruto That's Galatians espiritual. chapter 5. Em Gálatas capítulo 5. Love, joy, peace, patience. Amor, alegria, paciência, paz. But if you walk far from God, Mas se tu andas longe de Deus, you're called walking in the flesh, tu estás a andar na carne and you have fruit of the flesh. e tens o fruto da carne. Anger, Ira, selfishness, egoísmo, pride. orgulho. And so you see the contrast when you have the Spirit and when you don't. Então vem o contraste quando temos o Espírito e quando não temos. But the Spirit doesn't leave you if you're a Christian. Mas o Espírito não te abandona, não sai de ti se tu és um cristão. It's a seal set upon you once and for all once you are saved. É colocado em ti e sela-te no momento em que tu és salvo. But you can grieve the Spirit. Mas nós podemos efetivamente You can offend the Spirit. ofender o Espírito. When Christ was baptized, how was the Spirit represented? Quando Cristo foi batizado, como é que o Espírito foi representado? Like a lion? Como um leão? No. Não. Like a dove. Como uma pomba? Like a very gentle white bird that came down from heaven. Como uma gentil pomba branca que desceu dos céus. So if you are living in sin, you cannot expect an indwelling of the Holy Spirit. Então, se tu vives uma vida de pecado, não podes esperar ter clara em ti a obra do Espírito You Santo. cannot expect for God to bless your life and what you're trying to do if you continue in sin. Não podes esperar que Deus te abençoe a tua vida se continuas a viver uma vida de pecado. So back to Acts chapter 1 and verse 5. Então, voltando a Atos 1, versículo 5, When he says, you will be baptized with power from on high. quando ele diz que sereis batizados com o poder dos céus, What's he talking about? do que ele está a falar? Well, immediately he's talking about Pentecost. Então, imediatamente, ele está a falar acerca de Pentecostes. It's this new time in the life of the church where the Holy Spirit came down as a gift to the church. Este novo tempo em que o Espírito Santo de Deus desceu como um presente para a igreja. And the evidence the church had was tongues of fire. E a evidência que a igreja tinha eram línguas. It was a wind that blew through the place. Línguas de fogo. Foi um vento que irrompeu pelo espaço. If all of us were there at the day of Pentecost, Se nós estivéssemos lá no dia de Pentecostes, I wouldn't need this brother translating. eu não iria necessitar que este irmão me tivesse a traduzir. I could speak and you could understand me. Eu podia falar e vocês iriam entender. Wouldn't that be amazing? Não seria incrível? But that time of tongues and of miraculous things of the Spirit was for a certain period of time. Mas esta altura, este tempo específico de pessoas a falar em línguas, foi algo específico num certo período de tempo. It served a very specific purpose. E serviu um propósito muito específico. It enabled these apostles to go out into the nations as Christ has commanded. Possibilitou estes discípulos irem ao redor do mundo e cumprirem os mandamentos de Jesus. But the regular activity of the church today does not include miraculous gifts of the Spirit. Mas a atividade regular da igreja nos dias de hoje não inclui milagres do Espírito. God can No Espírito. still do miracles. Deus sim continua a fazer milagres. He can cause miraculous things to happen to you for your protection. Ele pode fazer com que coisas milagrosas aconteçam a ti para a tua proteção.
He could even cause you to understand somebody who's speaking to you in a different language. Ele pode, inclusive, fazer-te entender alguém a falar contigo numa língua diferente. But the normal life of most Christians on the earth is not one of constant miracles. Mas a vida normal de um cristão aqui na Terra não é ter e fazer milagres constantes. So is the Holy Spirit still active today? Então, o Espírito Santo continua ativo hoje? Yes. Sim. The Holy Spirit is still active today. Sim, o Espírito Santo continua ativo hoje. He works, as I told you, in the life of every Christian. Ele, como eu disse, ele continua ativo a trabalhar na vida de cada cristão, But he works also in a special way in the matter of church planting, mas ele também atua de uma forma especial no tema de plantação de igrejas. in preaching and teaching and evangelism. Na pregação, no ensino, no evangelismo. Whenever the word goes out, the Spirit accompanies the word. Sempre que a palavra sai, é pregada, o Espírito acompanha a palavra. You say, what are you talking about? E tu podes pensar, de que estás a falar? Listen to the example of the disciples. Vejam o exemplo dos discípulos. Before Christ was crucified, how were they? Antes da crucificação de Jesus Cristo, como é que eles eram? They were full of doubt. Estavam cheios de dúvidas. They were denying that they even knew Christ. Eles estavam até a negar que conheciam a Jesus Cristo. And then even when Christ gave the Great Commission in Matthew 28, E mesmo em Mateus 28, quando Jesus dá a grande comissão, it says that many of them were still doubting. diz que muitos deles ainda estavam com dúvidas. And now we have these instructions by Christ to go to the world and take the gospel. E agora temos estas instruções de Jesus Cristo para ir até ao mundo e levar o Evangelho. And you think, okay, well then how are they going to do that if they're still doubting Christ? E vocês agora podem estar a perguntar-se, ok, como é que eles vão fazer isto se eles continuam com dúvidas? This is why it says they need the Holy Spirit. É por isto que diz aqui que eles necessitam do Espírito Santo. Yes, to indwell them, Sim, para dar-lhes poder, to convict them of sin and of righteousness and truth, para convencê-los de pecado, justiça e juízo, but also to empower them for the task that they had to do. mas também para dar-lhes poder para a tarefa que eles tinham para fazer. If you read the book of Acts closely, you'll see different times when it says the apostles were full of the Holy Spirit. Se lermos o livro de Atos com mais atenção, nós vemos que ao longo do livro vemos muitas vezes os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. In Acts chapter 6, we see that the first deacons were appointed by the church. Em Atos 6 vemos que os primeiros diáconos foram ordenados pela igreja. Who did the deacons have to be? Quem é que os diáconos tinham que ser? Men full of the Holy Spirit. Homens cheios do Espírito Santo. Stephen, when he was stoned, Estevão, quando ele foi full of the Quando- Holy Spirit. Quando ele foi apedrejado, diz ali que ele estava cheio do Espírito Santo. The Holy Spirit was not just for one time at Pentecost. O Espírito Santo não era simplesmente para uma única altura no tempo de Pentecostes. But Christ told us when he would go up into heaven, Mas Jesus Cristo disse-nos que quando ele ascendesse aos céus, the Spirit would come down to the earth. o Espírito Santo de Deus viria à terra. So what is his role today? Então, qual é o seu papel nos dias de hoje? I told you before that I work with a missions organization, Como eu disse há pouco, eu trabalhava com uma organização missionária and we pray for missionaries all around the world. e nós oramos por missionários à volta do mundo. We pray for difficult situations that God would intervene. Oramos por situações difíceis onde Deus pode intervir. On Fridays, we pray for men who will preach on Sunday that God would fill them with the Holy Spirit. À sexta-feira, especificamente, oramos para que homens, pastores, possam ser cheios do Espírito Santo para pregar no domingo. We even sometimes use a very strange word. E às vezes até usamos uma palavra muito estranha. We would say, God, anoint them with the Holy Spirit. Até dizemos, Deus, unge-os com o teu Santo Espírito. You say, anoint. E diz, ungir. What does that mean? O que é que isso significa? What are you praying for? Pelo que é que estás a orar? You praying for tongues of fire? Estás a orar por línguas de fogo? No. Não. We're praying for God to do what he's promised to do. Estamos a orar para que Deus faça aquilo que Ele prometeu fazer. God tells us that his word is powerful, Deus diz-nos que a sua palavra é poderosa, that it's sharper than any two-edged sword. que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. That's in Hebrews 4:12. É o que diz em Hebreus 4:12. It says that his word is breathed out by God and is profitable. É que a sua palavra, ela na verdade não volta vazia e trará fruto. That's in 2 Timothy in chapter 3. É em 2 Timóteo capítulo 3. He promised in Isaiah that when his word goes out, it will not return void. Em Isaías diz até que quando a sua palavra vai, ela não voltará vazia. So you ask yourself, how does God do these things that he promises his word will Então do? pergunta a ti mesmo, como é que Deus está a cumprir estas coisas que Ele prometeu fazer? Well, God is not a liar.
Então Deus não é um mentiroso, He always speaks the truth. Ele sempre diz a verdade. And so he sent something to the earth to enable these promises to be fulfilled. Então Ele disse algo a nós para permitir que estas promessas fossem cumpridas. And that would be the Holy Spirit. E esse é o Espírito Santo. That Spirit that fills the believer at times for ministry and for action. O Espírito que enche o crente, o cristão, para agir e para pregar. That fills the preacher with this special blessing. E que enche os pregadores com uma bênção especial. Blessing for what? Bênção para quê? Help for what? Ajuda para quê? For the proclamation of the Word of God. Para a proclamação da palavra de Deus. So that if the Spirit is working today, it's not just the two of us speaking to you. Então, à medida que a forma do Espírito Santo de Deus trabalhar não é simplesmente em nós que estamos aqui a falar, But there are words coming out of our mouths. mas há palavras a sair da nossa boca. And if our words are true from the Scriptures, E se as nossas palavras são verdadeiras, de acordo com as Escrituras, the Spirit will impress them on your heart. o Espírito de Deus irá imprimi-las nos corações. He'll change your mind. Irá mudar a tua mente. He'll fill you with His own Spirit Irá encher-te com o seu próprio and give you Espírito. some desire to do something for the E Lord. dar-te um desejo para fazer algo para o Senhor. It's a picture like this. Imagina o seguinte. If you're walking through the airport Imagina que estás a entrar pelo aeroporto. and you're walking along and you have your suitcase E estás a andar e tens as tuas malas. and there's one of those moving sidewalks. E há uma daquelas passadeiras, não é? Escadas, passadeiras rolantes. You're walking up to it at a normal speed, Estás a andar num ritmo normal. and all of a sudden, when you're on the moving sidewalk, something happens E to de you. repente, quando tu entras nessa passadeira, algo acontece. You're doing the same amount of work, Tu estás a fazer o mesmo trabalho, a mesma capacidade de trabalho. but the sidewalk is moving you at a faster pace than you can move. Mas essa passadeira está a levar-te mais rápido do que tu consegues efetivamente ir. So in the same way with preaching and with teaching, Então, da mesma forma com o ensino, com a pregação, with counseling people and evangelism, ao aconselhar pessoas, ao evangelizar, with the ministry of the word and the love of one another, com o ministério da palavra e o amor uns pelos outros, when the Spirit comes and He helps you in a certain way, quando o Espírito vem e ajuda-nos de certas formas, you're doing the work, tu estás a fazer a obra, but you're being carried by the Holy Spirit Himself. mas estás a ser carregado pelo próprio Espírito. You know that you're doing things that naturally you're not capable of doing. Tu sabes que estás a fazer coisas que tu naturalmente não és capaz de fazer. In Luke, we read Christ promised that you would have power from on high. E em Lucas nós vemos que nós teremos poder dos céus. So it will be good for us to ask now, Então é uma boa hora para nós agirmos do you have power from on high? e para nos perguntarmos a nós mesmos: tens poder dos céus? If you're a preacher or a teacher or an evangelist, Se és um pregador, um professor ou um evangelista, do you have power from on high? tens poder dos céus? Do you know those times when the Holy Spirit has helped you to do the ministry that you've been called to do? Consegues identificar alturas em que o Espírito Santo de Deus te capacitou para fazer coisas para o Senhor? If you look at the world and think about church planting in some other place, E se olhamos para o mundo e plantação de igrejas noutros lugares, do you think that it's easy and simple? achas que é fácil e simples? Then you have no need of the Holy Spirit. Que não necessitas do Espírito Santo? But if you look at the task and think, Lord, it's impossible for us to do this by ourselves, Mas se olhas para a tarefa em si e pensas: Senhor, é impossível eu fazer isto por mim mesmo, then you're in a very good position for the Lord to help you with the Holy Spirit. então estás numa boa posição para o Senhor te ajudar com o seu Santo So Espírito. this was Christ's instructions to the apostles, Então estas foram as instruções de Jesus aos apóstolos, to go to a room and wait for the Holy Spirit to come. para ir e esperar pela vinda do Espírito Santo. And in verse 6 we continue. E continuamos no versículo 6. They said, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel? E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? And Christ responds in verse 7. E Jesus responde no versículo 7: It is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by His own authority. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. And then He continues again with the promise the Spirit will come upon them. E continua com a promessa de que o Espírito iria vir. And then lastly in verse 8, E por último, no versículo 8, it says that you shall be my witnesses both in Jerusalem and Judea and Samaria and even to the ends of the earth. mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. So imagine if you were there on this day, right before Christ went back up into Então heaven. imagina que tu estavas ali neste dia, diante de Jesus, antes dele ascender novamente aos céus. What would you ask him? O que é que tu lhe perguntarias? What would be your question for him? Quais seriam as tuas perguntas para ele? I don't know what I would say, Eu não sei o que eu diria, but we know what the disciples said. mas nós sabemos o que é que os discípulos disseram. They said, "Are you restoring the kingdom of Israel? Então, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Is it at this time that you're going to be a king on the earth? É neste tempo, é agora que tu vais ser um rei sobre a terra? Are you going to finally have Jerusalem established and rule all the Jewish people?" É agora que vais ter Jerusalém estabelecido e governar sobre todas as pessoas? These brothers knew the promise of the Old Testament. Estes irmãos sabiam a promessa do Velho Testamento. They knew that Christ was the Messiah who was promised to come, Eles sabiam que Jesus era o Messias prometido, that he would be a Hebrew from the line of David, que ele seria um hebreu da linhagem de Davi, the one that was better than David. aquele que era melhor do que Davi. They saw him suffering on the cross as the suffering servant, Eles olharam para os seus sacrifícios na cruz como um servo sofredor. and even as the one who defeated death. E eles conheciam o único que podia vencer a morte. But still, they're not fully understanding. Mas ainda não estavam a entender completamente. And Christ says, "It's not for you to know when I'm coming back." E Jesus Cristo diz, não vos compete saber quando é que eu vou voltar. Imagine if all of us knew the moment that Christ would return. Imaginem se todos nós soubéssemos o momento da vinda de Jesus Cristo. If you knew it was 1,000 years from now, how would you live today? Se soubessem que seria daqui a 1000 anos, como é que tu viverias hoje? You'd be relaxed, having a good time. Ficarias talvez relaxado, a ter um bom tempo, a desfrutar? Maybe you'd be on the beach instead of in church. Se calhar estarias na praia em vez de estar na igreja. You'd be drinking some espresso and eating some pastries. Se calhar estarias a beber um café e a comer pastéis de nata. You wouldn't feel the urgency of fulfilling this task that Christ Não irias gave. entender a urgência de viver para Cristo. But Christ didn't tell us when he's coming back, Mas Jesus não nos disse quando é que Ele irá voltar. so that we wouldn't have this luxury of feeling relaxed. Para que nós não tenhamos este luxo de viver relaxados. So our third point in our foundations of church planting, Então, o nosso terceiro ponto nos fundamentos sobre plantação de igrejas, living for the kingdom of God, viver para o reino de Deus. living in light of eternity, Viver à luz da eternidade. living for that day in which Christ will return, Viver à luz daquele dia em que Cristo irá voltar. fulfilling Acts 1 and verse 8, Cumprindo a Atos 1:8. taking the message here locally and to the ends of the earth. Levar a mensagem aqui, localmente, mas também aos confins da terra. There is an English theologian named John Newton, Há um teólogo inglês chamado John Newton, and somebody asked him, "If you knew Christ was coming back tomorrow, what would you do?" e alguém lhe perguntou, se tu soubesses que Cristo viria amanhã, o que é que tu farias? And this man was a very godly man. E este homem era um homem piedoso. And he said, "Well, here's what I would do." E ele disse, bem, isto é o que eu faria. He said, "I would wake up, I would have some tea, E ele disse, eu iria acordar, eu iria tomar chá, I would talk to my family, I might go out to the streets to talk to people. eu falaria com a minha família, provavelmente eu iria para a rua falar com algumas pessoas, Maybe he'd come home for lunch and have a nap." provavelmente eu voltaria para casa para o almoço, dormiria uma cesta, You think, "What, is that man crazy?" e pensou, se calhar, que este homem é maluco? Here was his point. Este era o ponto dele. He was living today as he should live every single day. Ele iria viver hoje, nesse dia, como ele devia viver todos os outros dias. So for all of you, are you living today as you should live every single Então, day? para todos nós, tu estás a viver hoje como tu deves efetivamente viver todos os dias da tua vida? Are you living in light of eternity? Estás a viver à luz da eternidade? That every day that goes by, there's people who have not heard the gospel of Christ. E a cada dia que passa, há pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. People have not heard the truth of the word. Pessoas que ainda não ouviram a verdade da palavra de Deus. And they're dying not justified, but condemned before this holy E God. estão a morrer, não são justificados, mas elas estão debaixo da ira de Deus. That's the danger that we have in life today. É este o perigo que nós temos na vida dos nossos dias. The comfort that we have makes us soft. O conforto que nós temos faz-nos ficar moles. The jobs that we have make us too comfortable with how our lives are. Os empregos que nós temos muitas vezes fazem-nos ficar demasiado confortáveis com a vida que temos. We can begin our Christian life so fast and so full of excitement for the things of God. Então muitas vezes podemos iniciar a vida cristã com tanto entusiasmo, But
then over time you find yourself relaxed and forgetting how you once were. Mas à medida que o tempo passa, muitas vezes ficamos confortáveis e a esquecer-nos da obra que o Senhor fez em nós. May God help us to not live lives like that. Que Deus nos ajude a não viver as nossas vidas dessa forma. We should enjoy every good gift that comes from above. Nós devemos aproveitar toda a boa dádiva que vem dos céus. And with our thanksgiving to God, we should ask Him to use us for His kingdom. E com as nossas ações de graças devemos usar tudo isso para o reino de So Deus. that's point number 3, Então este é o ponto número 3. living in light of eternity. Viver à luz da eternidade. And here we have in verse 9, 10, and 11, E aqui vemos do versículo 9 até ao versículo 11 the ascension of Christ. a ascensão de Jesus Cristo. It says that He was lifted up while they were looking on, and a cloud received Him out of their sight. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. And then go down to verse 11. E vamos passar para o versículo 11. They also said, Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? This Jesus who has been taken up from you into heaven will come in just the same way as you have watched Him go into heaven. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. So what's the point here for us? Então, qual é o ponto aqui para nós? These disciples saw Christ ascend, Os discípulos viram Jesus Cristo a elevar aos céus. and they were standing and watching. E eles estavam parados a olhar. They were expecting great things from God, Eles estavam à espera de grandes coisas de Deus, but they weren't attempting anything for God. mas eles não estavam a fazer nada para Deus. They were probably at that point overly spiritual, Provavelmente nesta altura eles estavam assoberbados com tudo isto. or they were waiting for somebody else to do the work that God had called them to do. Ou estavam à espera que alguém viesse para continuar e fazer a obra que Deus tinha prometido fazer. And so I want to explain again what we're talking about when we talk about church planting. Então eu quero explicar novamente o que é que eu estou a falar quando falamos de plantação de igreja. Do you remember the message? Lembram-se da mensagem? The gospel. O Evangelho. Do you remember the method? Lembram-se do método? You go to a place and you proclaim the gospel. Vamos a um lugar e proclamamos o Evangelho. And by God's grace, people are saved, E pela graça de Deus, pessoas são salvas. and a church is planted. E igrejas são plantadas. And we have here these points as a foundation for church E planting. temos aqui estes pontos como fundamentos para a plantação de igrejas. So I want to make two separations as we talk about this idea of planting a church. Então eu quero fazer aqui uma separação do que é que nós estamos a falar acerca de plantação de igreja. In 1 Timothy in chapter 3, Paul tells us that he's writing instructions for how to order the church. Então em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo está a escrever instruções de como é que a igreja devia proceder. He basically says every member of the church is a valuable part of the bride of Christ. Ele diz, no fundo, que cada membro da igreja é uma parte importante e valiosa da noiva de Cristo. Men and women, young and old, all have gifts that God has given to serve one another. Homens e mulheres, adultos, crianças, todos têm dons para servir ao Senhor. But there are some that are appointed to the office of pastor. Mas há alguns que são ordenados ou designados para o ofício de pastor. They have very strict requirements for what is a pastor. Têm requisitos muito específicos acerca do que é ser um pastor. He should be a godly man who loves his family, Que deve ser um homem de Deus que ama a sua família, who has a good reputation with outsiders. que tem um bom testemunho para com os de fora. But this man who leads the church, called the pastor, has to be a man. Mas este homem que Deus chama para liderar a igreja tem que ser um homem. And there are instructions for deacons. E há também as instruções para os diáconos. And they should be mature believers who are very close to being like the pastors. E devem ser crentes maduros que devem ser parecidos com o pastor. Pastors have the responsibility to teach. Os pastores têm a responsabilidade de ensinar Deacons primarily are involved with service. e, primariamente, os diáconos estão envolvidos com o serviço. So when you talk about church planting, Então, quando falamos acerca de plantação de igrejas, if people have to go and teach the Bible se as pessoas têm de ir e pregar e ensinar a Bíblia and proclaim the gospel e proclamar o Evangelho and answer objections to the gospel e responder a objeções contra o Evangelho and organize a church with the disciples who were converted, e organizar igrejas como os discípulos que se converteram, then who's the first person that you would send to go and plant a church? então quem é a primeira pessoa que tu vais enviar para plantar uma igreja? You could call the person a missionary. Tu podes chamar essa pessoa um missionário. Who would you send as a missionary to plant a church in some new place? Quem é que tu enviarias como missionário para ir e plantar uma igreja? A person who preaches and teaches and evangelizes. Alguém que prega, que ensina e
e que evangeliza. It would probably be a man who you would say, this man would be a good pastor. Provavelmente seria um homem que tu olhas e reconheces, este homem seria um bom pastor. Because this task that we have of missions is a dangerous task. Porque esta tarefa de missões é uma tarefa perigosa. We want every single person to be excited about what God can do through this church. Queremos que cada pessoa fique entusiasmada, encorajada sobre aquilo que Deus pode fazer. But these places where there is no church, it's not a neutral territory. Mas estes lugares onde não há igrejas não são territórios neutros. It's a territory that belongs to the enemy. É um território que pertence ao inimigo. There's a reason why there is no church in some places now. Há uma razão pela qual não há igrejas em certos lugares agora. It's not because no one's thought about the place. Não é porque ninguém conhece ou ninguém quer ir para aquele sítio. It's because on the earth there are still two kingdoms. É porque na Terra ainda existem dois reinos. A kingdom of light and a kingdom of dark. O reino da luz e o reino das trevas. And where there is a church with people who love the Lord, E mesmo que haja igrejas com pessoas que amem ao Senhor, you are a part of the kingdom of light. nós fazemos parte do reino da luz. But where there are none who call upon the name of the Lord, it is a kingdom of darkness. Mas onde há pessoas que não proclamam o nome do Senhor, aí está o reino das trevas. So to speak in spiritual terms, when you take the gospel to a place, you're trying to bring light to a dark place. Então, falando acerca de falando de termos espirituais, quando nós vamos a um local onde o evangelho não está a ser pregado, nós estamos a levar a luz às trevas. So the activity of the devil is to put the strongest men in the strongest places to keep the light out. Então, o trabalho de Satanás é colocar homens fortes nestes lugares para impedir que a luz do evangelho brilhe nesses lugares. So if the devil has the strongest men in some places, Então, se o Satanás tem homens mais fortes nesses sítios fortes, Christ would want to send his strongest men to go fight those forces. então Cristo quer enviar também os seus homens fortes para combater essas forças. And what kind of men do we need? E que homens é que nós necessitamos? You can take our points from the scriptures. E podemos retirar isso das Escrituras. Men who are knowledgeable of the word of God. Homens que conhecem a palavra de Deus. Men who are mighty in the scriptures as Apollos was. Homens que efetivamente mergulham nas Escrituras, Who love this book and who memorize it and meditate que upon it. amam este livro, que memorizam este livro. Men who are full of the Holy Spirit. Homens cheios do Espírito Santo. Who walk closely with God. Que andam com Deus. Who depend on God. Que dependem de Deus. Who ask God to help them as they go about their mission. Que pedem a Deus que os ajude à medida que eles vão fazendo missões. Men who live in light of eternity. E homens que vivem à luz da eternidade. Whose first thought is not about themselves and what they can do for comfort. Cujo primeiro pensamento não é acerca deles mesmos nem do que podem fazer para ter mais conforto, But is about the kingdom of God and what they can do for their king. mas pensam acerca do reino de Deus e do que é que podem fazer para o seu rei. And men who have the desire to take this gospel to every nation where Christ has not been preached. E homens que têm o desejo de levar este evangelho a outros lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. This is the kind of men that we need. Este é o tipo de homens que nós necessitamos. And this world Neste mundo, and the culture na cultura, and the flesh na carne, will keep every single man in here from being that kind of man. e o objetivo é que nós façamos cada homem estar longe destas coisas. So I'm speaking this as somebody who's not a pastor in the church that I attend. Então, eu estou a falar como alguém que não é um pastor na igreja onde eu vou. So if you're a man and you're not a pastor, I'm talking to you. Então, se tu és um homem e não és um pastor, eu estou a falar para ti. You should not wait for somebody else to come and to save the world. Eu não deves estar à espera que alguém venha e salve o mundo. You should not depend upon your pastor or somebody else's pastor to go and take the gospel to far off Não places. deves depender do teu pastor ou do pastor de alguém para ir e pregar o evangelho. You should be like Elisha Deves ser como Elias. in 2 Kings in chapter 4. Em 2 Reis capítulo 4, Somebody saw Elisha and they did not know who he was. alguém viu Elias e não reconheceu quem ele era. But it said that they recognized him as a holy man of God. Mas diz ali a palavra de Deus que reconheceram nele um homem de Deus. That is God's will for every man in this room. Esta é a vontade de Deus para todo o homem aqui nesta sala. Whatever gifts that you have that God has given, Quaisquer que sejam os teus dons, os dons que Deus te deu, He wants for you to be a holy man of God. Ele quer que tu sejas um homem santo de Deus. So let me ask you a question. Então deixa-me fazer-te A esta question pergunta. that I ask myself. Uma pergunta a qual eu faço a mim mesmo também. What kind of reputation do you have? Que tipo de testemunho, reputação é que tu tens? What are you known for? Pelo que é que és conhecido? For being nice? Por ser uma pessoa boa? For being fun?
por ser divertido, for your knowledge of music or of movies, pelo teu conhecimento sobre música ou sobre filmes, that you love to have a good time and travel around to different places? que amas ter um bom tempo e viajar ao redor do mundo, Or are you known as a holy man of God ou és conhecido como um homem santo de Deus, who enjoys the gifts that God gives? que aproveita, não é, que usa os dons que Deus te deu. But your first thought is always of how can I serve the Lord? Que o teu pensamento seja sempre como é que eu posso servir ao Senhor? How can I take what God has given and give it back to Him? Como é que eu posso pegar naquilo que Deus me tem dado e dar-lhe de volta para Ele? May the Lord help us to live lives like that. Que o Senhor nos ajude a viver vidas como tal. So I said I would divide us into two groups. Então eu disse que eu ia dividir isto em dois grupos. The very first people that should go for church planting are pastors and teachers and evangelists. Então as primeiras pessoas que nós devemos olhar para plantação de igrejas são pessoas que pregam, ensinam e evangelizam. And those are men who are qualified to be pastors according to the scriptures, E homens que estão qualificados para ser pastores de acordo com as Escrituras. who can teach and preach and evangelize. Que podem pregar, ensinar e evangelizar. But these men cannot do that work by themselves. Mas estes homens não podem fazer a obra por eles mesmos. That's where 99% of the church comes in, É aqui que 99% da igreja entra. where all of the rest of us can work together towards this task of church Que planting. todo o resto da igreja possa trabalhar em direção a este objetivo comum de plantação de igreja. God gives gifts to every single one of His people. Deus dá dons espirituais a cada um dos seus filhos. Some people have the gift of teaching and preaching. Algumas pessoas têm efetivamente o dom de ensinar e pregar. But if you don't have that gift, don't be discouraged. Mas se não tens esse dom, não fiques desanimado. You have gifts that your pastor does not have. Tu tens dons que o teu pastor não tem. Some of you are excellent administrators. Alguns de vocês são excelentes administradores. Some of you are very hospitable. Alguns de vocês são muito hospitaleiros. Some of you are very good at helping other brothers and sisters with problems. Muitos de vocês são muito bons a ajudar outros irmãos e irmãs com os seus problemas. Some of you are like Barnabas, you're good encouragers. Outros de vocês são como Barnabé, são bons a encorajar outros. Some of you are like Apollos, you can speak very clearly and plainly. Outros de vocês, se calhar, conseguem falar de forma muito clara. But whatever gift that you have, you should use it to build up the body of Christ. Mas qualquer que seja o teu dom, tu deves usá-lo para edificar a igreja e o corpo de The Cristo. church is where you exercise those gifts. A igreja é onde tu exercitas esses dons. Whatever God has given to you, Qualquer que seja o dom que Deus te tenha dado, whatever gift that you have, qualquer dom que tu tenhas, you practice it here. tu colocas esse dom em prática aqui. Older men teach younger men. Homens mais velhos ensinam homens mais novos. Older women teach younger women. Mulheres mais velhas ensinam mulheres mais novas. And you see one another working and you learn how to follow Christ. E vês uns e outros a trabalhar e tu aprendes como seguir a Cristo. So in the same way, whenever you think about church planting, Então, da mesma forma, quando pensamos acerca de plantação de igrejas, this man who is the preacher and the teacher and the evangelist, este homem que é o pregador, aquele que ensina, aquele que evangeliza, he cannot do that work by himself. ele não consegue fazer essa obra por ele mesmo. He may need some families who be willing to go with him to move to those places. Ele necessita de outras famílias para irem com ele e apoiarem-no nessa plantação. But even those families can't do that by themselves. Mas mesmo essas famílias não podem fazer a obra por elas mesmas. They need a strong church that supports and encourages them Necessitam de uma igreja forte que os apoia e os encoraja. with prayers, Com orações, with visiting, com visitação, with staying in communication, em estar em comunicação, with financial support, com apoio financeiro, with telling others about what your church is trying to do. em contar a outros também aquilo que a tua igreja está a tentar fazer. If we're going to see the world won for Christ, Então, se queremos ver o mundo a ser alcançado para if Cristo, we're going to see these Portuguese-speaking nations reached, se queremos alcançar estes países de língua portuguesa, it's not just one man. não é apenas com um homem, It's not just 5 men. não são apenas 5 homens. It's the cooperation of every single person who's a part of the body of Christ. É a cooperação de cada pessoa que faz parte do corpo de So Cristo. ask yourself, Então pergunta a ti mesmo, do I want to be a part of what God is doing around the world? será que eu quero fazer parte daquilo que Deus está a fazer ao redor do mundo? And I hope that you do. E eu espero que a tua resposta seja que sim. You say, what do I have that I can serve God's people with? E agora pergunta o seguinte, o que é que eu tenho que eu posso colocar ao benefício das That I pessoas can use do to corpo build de up Cristo? God's kingdom? Que eu posso usar para edificar o reino de Cristo. And not for your own reputation, E não é para tua própria reputação, not for notoriety, não para notoriedade, but you do it for Christ. mas falo para Cristo. You do it for Him, Fazes para Ele, for the praise of His glory, para a sua glória, for those brothers and sisters around the world who don't have the same things that you have. para
aqueles irmãos e irmãs que não têm as mesmas coisas que tu tens, you ask yourself, what do I have in my hands that I can give to others pergunta a ti mesmo, o que é que eu tenho nas minhas mãos que eu posso dar a outros, that they don't have? que eles não têm? If you're strong, it's to help the weak. Se tu és forte, é ajudar os fracos. If you're educated, it's to help the uneducated. Se tu tens algum tipo de formação, é ajudar aqueles que não têm formação. If you're wealthy, it's to help the poor. Se tu tens um bem-estar financeiro, é ajudar os mais pobres. Because these people that call upon the name of the Lord all around the world, Porque estas pessoas que clamam o nome do Senhor ao redor do mundo, they're not strangers. eles não são estranhos. They're brothers and sisters. Eles são irmãos e irmãs. They have the same Lord, the same Spirit, the same baptism, the same faith. Eles têm o mesmo Senhor, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Espírito. So we should think of them like that, Então devemos pensar neles desta forma. as closer to us than our own flesh and blood. Então a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. And we should ask God to help us to attempt great things for His glory. Então devemos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer grandes coisas para a sua glória. And He's promised to do it. E Ele promete fazê-lo. So let us seek His face Então vamos buscar a sua face until He takes us home to glory. até que Ele nos leve para o nosso lar, para a glória. Let me pray. Deixem-me orar, terminar em oração. Father, we do thank you for the early church, Senhor, agradecemos-te, Pai, pela igreja aqui nesta terra. for the apostles and the disciples, Pela igreja primitiva, pelos discípulos, pelos apóstolos, for their example they gave to us. pelo exemplo que eles nos deixaram. We thank you for the Holy Spirit that you give even to us today. Agradecemos-te pelo teu Santo Espírito que tu nos dás, inclusive a nós hoje. We pray that you would help us, Lord, Oramos para que nos ajudes, Senhor, to believe you and what you promised, a crer em ti, a crer nas tuas promessas, to take everything we have and give it back to you, a pegar em tudo aquilo que nós temos e a dar de volta para ti, to live for you, a viver para ti, to love you, a amar-te, to proclaim your name a proclamar o teu nome, until you call us home. até que tu nos chames para o nosso lar. Lord, help those who are here in this church as members Senhor, ajuda cada membro aqui presente to live in light of this great day. a viver à luz desse grande dia. Lord, use them, Senhor, usa-os, bless them, abençoa-os, help them. ajuda-os. Lord, in Christ's name that I pray. Senhor, eu oro no nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.